capítulo 30 de Êxodo, por bondade. Abre comigo a sua Bíblia. Capítulo 30 de Êxodo. Diz assim esse texto. Vamos ler apenas até o verso 3. Uma breve citação dessa peça do altar. Êxodo capítulo 30, verso 1, diz: farás um altar para queimar o incenso, de madeira de acácia o farás. Será quadrado e terá um côvado de comprimento, 1 de largura e 2 de altura. As suas pontas formarão uma só peça com ele. De ouro puro o cobrirás, tanto a parte superior como as suas paredes em redor, as suas pontas, e lhes farás uma moldura de ouro em redor. Amém. Feche seus olhinhos por bondade. Paizinho, obrigado pelo privilégio tão majestoso. Estou muito agradecido por aprender a tua palavra. E bem sei que somente tu pode nos ensinar. E por conta da tua grandeza, que nos ensinas constantemente, peço-lhe que o teu Espírito conduza esta palavra ao coração dos santos que aqui estão. E que o teu nome seja glorificado em tudo que aprendemos. Amém. Queridos, semana passada nós concluímos o terceiro nível de intimidade com Deus. Estamos trabalhando essa questão de relacionamento há pelo menos 3 anos aqui nessa igreja. E agora chegamos dentro de uma das propostas de relacionamento mais poderosas que o Antigo Testamento possui. Já vos disse várias vezes que a Bíblia inteira é um livro relacional. É um convite para um relacionamento profícuo com o Eterno. De modo que cada passagem, cada atitude de Deus, cada agir, cada mover dele é em função da perspectiva de que pode o homem corresponder e relacionar-se com ele mesmo. Assim sendo, nós chegamos ao projeto de Deus em dar algo palpável aos seres humanos do que foi o tabernáculo de Moisés. E este, mais do que um simples símbolo, mais do que meramente uma estrutura ritualística, mais do que meramente um contexto judaico, ele traz toda uma liberação relacional, todo um mapa como que do coração de Deus, como que apontando lugar a lugar, o que podemos fazer para ter um relacionamento íntimo com Deus. Quando eu digo relacionamento íntimo, está muito acima do nível religioso de relacionamento. Está muito acima do fato de entrarmos sobre um contexto de igreja, de placa, de denominação ou de particularidades religiosas. Trata-se de vida com Ele, de um relacionamento diário, contínuo, produtivo e ininterrupto com o Eterno. Dentro dessa perspectiva, vos pude mostrar que uma vez salvos, uma vez encontrados com Jesus, entrado por Ele, que é a porta, o único caminho, nós alcançamos sim, como que chamo, porta de acesso, como que a oportunidade de caminharmos e de ir mais além, mais a fundo, mas costumeiramente nos acomodamos à entrada principal. Uma vez que nos sentimos salvos, nos alegramos com isso e não buscamos mais além do que a salvação, entendendo nós que há um caminho mais excelente, que há uma estrada perfeita que leva a uma dimensão inexplorada, profunda, intensa, inesgotável do que é a presença do Eterno, representada pelo Santo dos Santos. Assim sendo, trabalhamos o primeiro nível compreendendo insatisfação, que devemos gerar insatisfação quanto a ter o relacionamento com Deus. Podemos estar agradecidos por suas bênçãos, mas insatisfeitos pelo quanto temos dele. Isso significa que nunca seremos saciados. Então nos levará a buscá-lo cada vez mais, intensamente, a ponto de encontrá-lo e viver dominado por ele. Saímos desse nível e entramos no segundo nível, do que foi o altar do Senhor, onde a gente aprendeu a renunciar a nós mesmos, a crucificar as nossas paixões e entregar-se completamente ao Senhor sem reserva de si mesmo.
como quem quer de fato perder o controle de si e passar a ser inteiramente cheio de Deus, a ponto de dizer o que Paulo disse: não vivo mais eu, mas o Cristo agora vive em mim. Passamos desse ponto e chegamos ao terceiro nível do que falamos em 2 quartas-feiras, onde nos deparamos com a pia de bronze e diante dela podemos aprender a olhar para nós mesmos como que diante de um espelho e ver as nossas mazelas diárias e procurar consertá-las todos os dias. Falamos sobre a ordem de Deus em lavar as mãos e os pés, como a nossa vida de obras, como aquilo que fazemos durante o dia, com aquilo que vivemos durante o dia. E chegamos à prática do testemunho através da nossa caminhada, dos pés limpos. Uma vez que entendemos isso, aprendemos que é impossível chegar a ter intimidade com Deus sem ter uma vida de integridade. É impossível buscar um relacionamento íntimo com o Pai se não tivermos uma total transparência e verdade em nosso ser, uma integridade intacta e mantê-la contínua dentro de nosso ser. Podemos viver com Ele, podemos andar com Ele, podemos aprender, podemos louvá-lo, podemos até ter os seus favores, mas não significa que teremos a sua intimidade. O caminho para a intimidade passa por uma restauração de integridade, de tudo aquilo que eu faço, de tudo aquilo que eu penso, de tudo aquilo que eu sou. Muito mais, como já vos disse, muito mais daquilo que eu sou em prática do que eu sou do que digo. Muito mais daquilo que é meu testemunho pessoal do que aquilo que eu falo que sou. Entendendo nós que andar com o Senhor exige sim, de fato e verdade, a não se vender, não aceitar o suborno, não trocar o Deus que temos por poucas coisas. Integridade tal a de José, que poderia ter tudo na vida, ter dinheiro, ter boa fama, ter bom respaldo do seu patrão e ainda ter o privilégio, se é que pode se chamar de privilégio, de ser o cabeça da casa de Potifar como um todo, até possuindo a sua esposa. Perceba que tendo essa condição plena e poderia desfrutar de tudo isso de um modo carnal e tentar se manter ainda no poder, entretanto ele rejeitou tal privilégio, entre aspas, porque entendeu que o privilégio mesmo era manter-se íntegro e viver no relacionamento pleno com o Pai, e foi para a cadeia, mas não perdeu sua integridade. Assim, todos aqueles que postularam andar com o Senhor tiveram a ousadia e a coragem de todo o seu ser dominado por uma integridade. Isso é tão importante, porque a gente entende que só podemos transferir ou replicar aquilo que de fato somos e de fato temos. Se tem uma vida de uma forma corruptível, eu vou transferir às pessoas que caminham comigo corrupção. Se tem uma vida totalmente fora dos padrões de integridade, eu vou transferir exatamente isso aos meus discípulos, essa falta de integridade. Eu só posso multiplicar aquilo que tenho, eu só posso transferir aos outros aquilo que eu tenho, e não apenas aquilo que eu falo, mas aquilo que eu sou. É exatamente por isso que a gente recebe de Deus todo esse empenho de sua palavra, onde a gente não quer prostituí-la, mas vivê-la com intensidade do que aquilo que a palavra é. E como é prostituir a palavra? É utilizá-la para dar aos outros aquilo que eu não faço. É usar a palavra para corrigir alguém, sem que antes corrija a mim mesmo. Isso é prostituição da palavra. De modo que eu não posso ser leviano a esse ponto. Se eu quero intimidade com Deus, eu preciso estar pronto a viver total integridade do meu ser. Estar pronto a corrigir os meus pequenos erros. Falamos algo semelhante a isso, mas vale a pena relembrar. A intimidade exige de mim pequenos detalhes de integridade. Por exemplo, eu não posso chegar no meu emprego 5 minutos atrasado e bater o meu cartão, ou alguém bater o meu cartão, mesmo que eu chegue atrasado, mas o meu cartão está lá que eu cheguei 8 horas. É 5 minutos apenas, mas é falta de integridade. Eu não posso ser tão leviano desse jeito. Eu estou defraudando alguém, eu estou errando com alguém, eu estou tirando de alguém. Eu não posso tirar nada de ninguém, ainda que seja 1 centavo, ainda que não seja, ainda que esteja ali, eu não sei de quem é, não sei de quem é, eu só sei que não é meu. Então eu não posso me apropriar de nada que não é meu, desde que eu
veja ainda que esteja ali à disposição. Integridade. A integridade é aquilo que você pratica de modo justo quando ninguém está vendo. Diga para quem está perto de você: integridade é a sua prática justa quando ninguém está vendo. É fácil ser íntegro quando os outros estão vendo, mas ser íntegro é quando ninguém está vendo você. E quando a gente acha que ninguém está vendo, é justamente a hora que Deus está nos olhando. É por isso que muitos de nós não conseguem passar do altar, porque a nossa integridade não subsiste ao fogo que queima no altar. Diante disso, é necessário cuidar de nós mesmos, cuidar de cada detalhe da nossa vida, cuidar de cada pérolazinha pequena que compõe o nosso colar, de modo que diante disso é o único caminho, e não dá para fazer negociata com Deus. Não tem jeito de dar a Ele uma propinazinha, não tem jeito de negociar com Ele algo assim. E nós estamos vivendo um tempo, e vale a pena eu abrir esse parênteses aqui, uma vez que está sendo gravado, e isso é bom que se diga para o Brasil inteiro que assiste a gente, ou pelo menos aqueles que assistem. Não vou ser petulante a esse ponto. Perceba que nesse período em que agora iniciou ontem o período eleitoral, eu sei que em todo o tempo a corrupção vive latente, mas se tem uma época agora que os crentes ficam faceiros para serem corruptamente santos, é agora. Como é ser corruptamente santo? É receber algo por um voto, é receber uma telha por um voto, uma coxinha por um voto. E diga-se de passagem, há pastores abundantemente amplos que negociam votos da igreja inteira com determinados políticos. Tanto o político é corrupto, quanto o pastor é mais corrupto ainda. E corrupto mais ainda o crente que assim o faz. Há pouco tempo atrás eu escutei um testemunho de um abençoado que recebeu tantas telhas para colocar na igreja dele de um político, e deu um testemunho eficaz, abençoador, de que cobriu a igreja, mas que o voto dele foi para outro político. Isso é uma falta de caráter sem tamanho. Então, se alguém te oferecer uma coisa, diga: o sangue de Jesus te repreenda, a minha integridade eu não negocio. Crente que pega favores, dinheiro, coisas, benefícios de qualquer político que seja, e nós temos aqui, um homem de Deus, pastor Sérgio, mas que seja ele, se o fizer, merece disciplina, porque ou vivemos uma justiça, ou então tiramos a nossa credibilidade de crentes. Não podemos misturar as coisas. Diga para quem está pertinho de você: integridade não se negocia. Então fecho parênteses para dizer que esse é um momento de mostrarmos nossa real santidade e comprometimento com o Cristo. Perceba que chegamos a esse ponto, e hoje nós entramos dentro de uma outra área. Nós trabalhamos até aquela pequena pia que você está vendo lá, e agora vamos trabalhar aquilo que é chamado literalmente de tabernáculo. A gente viveu até agora dentro do átrio, e dentro do átrio trabalhamos a porta, trabalhamos o altar e trabalhamos a pia de bronze. Agora vamos trabalhar literalmente o que a Bíblia chama de tabernáculo. Outras versões chamam de tenda do encontro, outros ainda chamam de habitação, e outros versículos ainda chamam de lugar santo. E de fato, esse tabernáculo é separado por duas divisões. Na primeira chama-se lugar santo, a segunda, lugar santíssimo, onde entraremos mais à frente sobre ela. Perceba que para compreendermos o que aqui significa, eu quero te mostrar a luz da palavra. Para a gente chegar à leitura que fizemos no capítulo 30, eu preciso te mostrar esse tabernáculo como um todo, o que ele significa, e ele está aí de forma tão bela. Para isso, volte a sua Bíblia comigo, por favor, no capítulo 26. Perceba que talvez até tenha aí algumas imagens mais detalhadas desse tabernáculo, da cobertura ou dos elementos que o compõem, mas se não houver, eu vou explicando por aqui mesmo. Perceba, verso 1 do capítulo 26, Deus está dizendo a Moisés: o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino tecido e de estofo azul,
púrpura e carmesim, com querubins as farás, de obra de artífice. Agora vai no versículo 15 do mesmo capítulo. Farás também as tábuas para o tabernáculo, de madeira de acácia, as quais serão colocadas verticalmente. Permita começar por aqui, começar pelas paredes desse tabernáculo, para depois chegar na cobertura do mesmo. Ele é construído segundo Deus. Deus deu a ordem a Moisés: você deve fazer, Moisés, 48 tábuas, sendo 20 de cada lado, e 8 na parte posterior. 48 tábuas, portanto, de madeira de acácia, revestidas de ouro puro, disse Deus a Moisés. Quando você fazer, Moisés, disse ele, faça com que a madeira tenha um côvado e meio, que vai dar aproximadamente 65 a 70 centímetros. Se a gente considerar as medidas do côvado, que varia de época para época. Na época de Moisés, entende-se que o côvado tinha 44 centímetros e meio. Outros dizem que tinha 49 centímetros e meio, mas trabalhando a média do 45 centímetros. Então Deus está dizendo a Moisés: essa tábua deverá ter 70 centímetros de largura e 4,5 metros de comprimento. Elas ficarão em pé, disse Deus a Moisés. Você vai colocar 20 tábuas do lado direito, 20 tábuas do lado esquerdo, 8 tábuas na parte posterior. Veja o que Deus dá os detalhes. Ele pede para que essas tábuas sejam de madeira de acácia. Eu já falei um pouquinho sobre a madeira de acácia aqui, e vale lembrar, ela também é chamada de citim na Bíblia. Por que Deus utiliza tanto essa madeira? Por duas razões. Primeiro, é pela durabilidade que ela tem. Ela tem uma fibra tão resistente, que, segundo dizem estudiosos, ela enterrada no solo, suportando umidade e tudo, ela é capaz de suportar sem apodrecer até 2000 anos enterrada. Perceba que ela tem durabilidade. Isso dentro de um contexto tipológico, ela apresenta a palavra incorrupção, de maneira que, embora ela pode terminar, mas ela não tem defeito. Então é um tipo de apresentação do sacrifício do Cristo. Mas em segundo plano, que é a ideia de Deus apresentada no tabernáculo, ela é também da terra. Ela é tirada de uma árvore que se dá no deserto. Então perceba que de todo jeito é um elemento terreno. Ela tem durabilidade, mas é um elemento terreno. Então deve-se revesti-la de ouro puro, todas elas revestidas por dentro e por fora de ouro, tábuas pesadas. E Deus disse: Moisés, além de você fazer essas tábuas revestidas todas de ouro e de madeira de acácia por dentro, representando o homem, que é terra, que veio da terra, que em Cristo ele precisa estar de maneira incorruptível, sua alma incorruptivelmente diante do pecado, Deus dá a Moisés a ordem dizendo: você deve fazer as sapatas, os pés, para suportarem as tábuas. Essas sapatas serão 2 por tábuas, diz Deus. Interessante. A média de 35 centímetros cada sapata. E as sapatas devem ser feitas, segundo Deus, de prata. Por quê? Nós aprendemos que a prata significa redenção. Já estudamos isso nas estacas. Então Deus coloca a prata entre a terra e o ar. Portanto, a madeira revestida de ouro, que significa divindade, ela não tem mais acesso à terra, porque está separada da terra pela prata. Então o que nos separa dessa terra, segundo Deus, é a justificação do Cristo. É essa redenção do Cristo que nos separa. Embora vivemos no mundo, como disse Jesus, mas não somos do mundo. Essas 48 tábuas representam a igreja do Senhor, o homem revestido da divindade, justificado pela redenção que está sob seus pés, separados da terra pelo sacrifício do Cristo. Então, se você escreve ou anota, essas tábuas que estão lá levantadas no tabernáculo é a representatividade do ser humano, de cada um de nós. É uma ideia relacional. Então estamos ali, revestidos pela divindade do Cristo, uma vez que passamos por Ele. Agora perceba
que Deus disse a Moisés: faz, Moisés, em cada uma das tábuas, em cima e embaixo, 2 argolas. Ele chama de colchetes. Essas argolas são colocadas em cima, no meio e embaixo, de modo que Deus diz: faz varões também de madeira de acácia, e os reveste de ouro, para que quando você colocar as tábuas em pés, Moisés, você vai passar os varões pelas argolas, e eles prenderão uma tábua à outra, e formarão uma parede sólida, de modo que, olhando, veja apenas uma parede de ouro. Olha o que Deus está ensinando, nos fazendo compreender que igreja passa a ser igreja quando está unida uma a outra. Que enquanto tábuas separadas são apenas crentes, mas quando uma tábua é unida à outra, passa a ser um corpo chamado igreja. Vai guardando isso dentro do seu coração. Perceba como isso é realmente relacional e profético quanto à igreja no Novo Testamento. Uma vez que Deus estabelece os quadrantes e faz aí o tabernáculo, Ele diz assim: agora, Moisés, você vai fazer a entrada do tabernáculo, e você faz com 5 colunas. Essas 5 colunas vão abrigar um reposteiro que vai em cima, uma outra barra de ouro sobre as 5 colunas, que vai receber aquelas cortinas que tem 4 cores: branca, púrpura, carmesim e azul. Os mesmos símbolos da porta de entrada que eu vos mostrei, que também representam os evangelhos, que também representam o Cristo, a sua divindade, a sua servidão, a sua total capacidade de amar e de servir enquanto que Cordeiro Pascual, o seu relacionamento com o Eterno. E perceba que Deus diz: agora você vai fazer com que essas cortinas estejam sobre 5 estacas, na porta do lugar santo. Efésios 4:11 nos ensina algo muito interessante. A igreja fecha todo o tabernáculo. As tábuas, como igreja, formam um tabernáculo. É por isso que o apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que sois o santuário de Deus, a habitação do Espírito de Deus que está em vós? Enquanto que igreja, nós passamos a ser o ambiente de moradia do Senhor. Ele não compreende igreja como as paredes, ele compreende igreja como você. Então, pegue na mão do seu irmão, por favor. Pegue, por favor. Pegue. Você é uma tábua de ouro, o seu irmão é outra tábua de ouro. Unidos um ao outro, somos, portanto, igreja. Quando você solta a mão do seu irmão, num contexto apenas individual, você é apenas um crente. Mas você só passa a ser igreja se você tiver comunhão com quem está perto de você. Se não houver comunhão um com o outro, não é igreja. Mas se haver comunhão um com o outro, passa a ser igreja. A ligação para ser igreja está unicamente no contexto koinonia, comunhão. Já fiz propaganda. Perceba que enquanto somos igreja, unidos um ao outro, ele coloca 4 pilares, do que Paulo explica isso em Efésios 4:11. E o mesmo Deus deu para a igreja, para a edificação da igreja, para a unidade do corpo, pastores, evangelistas, profetas, apóstolos e doutores. 5 pilares que a igreja possui para ajudá-la a caminhar e a ser igreja, para servi-la enquanto que igreja. Se não, olha aí na sua Bíblia, aos Efésios capítulo 4, verso 11. E o mesmo deu uns para apóstolos, e a outros para profetas, e a outros para evangelistas, e a outros para pastores e doutores. Para que Deus tu deu tudo isso? Verso 12: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Não estamos aqui para ser maior, estamos aqui para ser menor. Deus nunca deu pastores
para serem maiores que a igreja. Deus deu pastores para servir a igreja. Deus nunca deu igreja para pastores, mas Deus deu pastores para a igreja. Então não é a igreja que serve pastores, é pastores que servem a igreja. O importante não é os pastores, o importante é a igreja. A preocupação de Jesus não é com os amigos da noiva, mas é com a noiva. Então recai sobre o ministério pastoral grande responsabilidade, porque ele não cuida simplesmente de um grupo, ele cuida de um corpo, do qual assegura-lhe que está firmado sobre a cabeça, que é o Cristo. Uau, isso é pesado. Então, enquanto somos um corpo, a igreja é o sustentáculo dos 5 ministérios. Que coisa bonita, não é? É por isso que os 5 ministérios é representado por sua mão. Abre sua mão aí comigo, por favor. Abre sua mão. E eu vou te mostrar algo muito legal. Diga comigo, aliás, diga para quem está ao seu lado. Faz assim. Agora mostre para o irmão e diga: esse aqui, ó, passa na frente de todos. Então o que é isso aqui? Apóstolo vai na frente de todos, vai abrindo igreja. É o missionário que vai abrindo ministérios, que vai edificando igreja, vai plantando igreja. E o que é isso aqui? Isso aqui é o profeta, que mostra, que acusa, que denuncia, que determina. E o do meio, que eu não vou mostrar sozinho. O do meio, evangelista, está à frente dos outros, mas edificando junto com todos os outros. O do meio não anda sozinho. O apóstolo vai sozinho, ele passa na frente de qualquer outro dedo, mas o evangelista não. Ele tem que trabalhar com os outros 4. Ele só tem força com os outros 4. Esse aqui não, esse aqui trabalha sozinho, porque ele é mandado na frente dos outros, mas os outros precisam cada um do outro. O profeta precisa do evangelista. E esse aqui é um anelar, é o dedo da aliança, é o dedo do compromisso. Isso aqui significa o pastorado. Tem aliança com a igreja, tem compromisso com a igreja. E esse aqui, o menor, é o mestre. O que mais sabe é o que menos aparece. O que mais ensina é o que mais se esconde. Deu para entender? É por isso que Deus os coloca na frente, porque eles foram colocados para conduzir a igreja até o eterno. É responsabilidade desse ministério de levar a igreja até o Santo dos Santos, de indicar o caminho, de apresentar as melhores coisas e mostrar para a igreja que há possibilidade de ir mais além, de ir à frente. Portanto, o tabernáculo está fechado, mas agora vem Deus e diz a Moisés: faz a cobertura, Moisés. E a cobertura Deus manda fazer com 4 coisas. A primeira cobertura, você pode olhar lá no livro de Êxodo, eu não vou ler, mas você pode ler em casa, porque é muita coisa, é um texto enorme. Se você quiser, no capítulo 26 inteiro. A primeira cobertura, diz Deus: Moisés, você faz de um negócio bem bonito, de linho, mas você começa com o linho fino branco. Você faz bem ajeitado com o linho fino branco, com o azul, com o púrpura e com o carmesim. E aí, Moisés, quando você fazer tudo isso trançado um no outro, você faz 5 cortinas de cada lado, e você vai unir 5 cortinas todas em uma só, para ficar uma peça só, de 5 peças unidas. E a outra peça de 5 cortinas unidas, serão 10 cortinas, mas você vai dividir em 2 grupos. E faça exatamente como disse Deus. E desenhe, Moisés, borde nessas cortinas todas a figura de querubins. O que são querubins? São seres angelicais que vivem ao lado do eterno. Vem da palavra hebraica querub, que significa guardião. Querubim não anda de um lado para o outro aqui. Se alguém diz aqui está cheio de querubins, ele está errado. Não está.
porque querubins são os guardiões da presença de Deus. A Bíblia diz que eles estão exatamente em volta do trono de Deus, guardando como que o trono de Deus. São seres extraordinariamente lindos, que possuem 6 asas, 4 rostos, e são cheios de olhos por dentro e por fora. Não são muito bonitos. Entretanto, a glória deles a gente fala depois, quando chegar no Santo dos Santos. Perceba que Deus diz: desenha nessa cortina querubins para todo lado. Então é a primeira cobertura que você está vendo lá. É a primeira. São 4 coberturas. Quando entrava dentro do tabernáculo, ao olhar para cima, tudo que via era o azul misturado com o vermelho, misturado com o púrpura, e os desenhos dos querubins em branco, de modo que lembrava o trono do Eterno. Todas as vezes que o sacerdote entrava ali, ele sentia necessidade de se santificar, porque tinha a visão daquilo que representava a sala do trono do Pai. Então Deus diz: faz isso, Moisés, e faz essas cortinas que cubram o tabernáculo a ponto de ele ficar 45 centímetros do solo de cada lado. E assim mandou fazer. Então disse Deus: agora faça uma segunda cobertura, Moisés. Essa segunda cobertura você vai fazer de pele de cabra. Tira o couro das cabras, dos cabritos, costura, curte e faz. E você vai fazer colchetes nele, argolas de bronze. Perceba que a ideia de Deus é unir cabra com bronze. Os cabritos eram utilizados para fazer expiação dos pecados. Todas as vezes que um homem pecava de maneira involuntária, isto é, ele pecava sem saber que estava pecando, ele não planejou pecar, ele pecou de maneira involuntária. Então ele tinha que pegar um cabrito, como já ensinei, passar pelo meio da congregação, chegar lá diante do sacerdote e dizer: eu vim sacrificar o Senhor porque pequei, nem sei porque pequei, só sei que pequei. Então o sacerdote impunha as mãos sobre o cabrito, e o homem colocava a mão direita sobre a cabeça do cabrito e transferia o pecado dele para o cabrito. Então isso era feito todo dia que ele pecasse. Se pecasse 2 vezes por dia, era 2 cabritos. Se pecasse 10 vezes, 10 cabritos. Haja cabrito. Imagine quantos pecados a gente tem por dia. Graças a Deus Jesus morreu uma vez por todas, porque senão a gente não fazia para comprar cabrito, não é não? Portanto, o cabrito é símbolo de condenação, é símbolo de transferência de pecado, é símbolo de julgamento, é substituição, é a transferência do meu pecado para o cabrito. E Deus diz agora: você vai usar colchetes de bronze. Nós estudamos que o bronze é um símbolo de julgamento. Então Deus une agora aquilo que carregava o pecado com o julgamento do pecado. E Deus diz: coloca essa cobertura, Moisés, faz ela também em 2 peças, mas uma você faz com 6 peças e a outra você faz com 5 peças, e une elas e coloca sobre a primeira cobertura. E assim faz. Essa cobertura de pele de cabra impedia que chuva entrasse ou qualquer outra intempérie do tempo pudesse provocar estragos dentro do tabernáculo. Já eu vou explicar para você o que elas significam na prática. Então Deus diz: agora faz uma terceira cobertura. Faz de pele de ovelha, de carneiro ou de cordeiro. Só que não é uma pele simples. Você tinge ela de vermelho. Agora é interessante isso aqui. Eu nunca vi um cordeiro vermelho, nunca vi. Mas Deus diz: tinge ele de vermelho, carmesim, bem vermelhinho. O molusco que era utilizado para tingir, que os judeus usavam para tingir a pele, é extraído das margens do Mediterrâneo. E para você ter uma ideia, 1 quilo de molusco dá aproximadamente 2 ml de tinta. Imagine a quantidade de tonelada de molusco
foi necessário para tingir 260 metros quadrados de pele. Imagina. E Deus disse: faz de jeito aí. E eles foram e fizeram, representando, portanto, o sangue de Jesus sobre a terceira cobertura. E vem Deus e diz: faz uma quarta cobertura, Moisés. Quarta cobertura sobre a tenda. Mas esta você vai fazer de pele de animais marinhos. Algumas pessoas dizem que são golfinhos, mas não há nenhuma similaridade com as palavras hebraicas com relação a golfinho nesse contexto aqui. Mas existe um animal que naquele tempo vivia às margens do Mediterrâneo, que hoje a gente chama de peixe-boi. É um bichão. E esse peixe-boi tem uma pele grossa, mas que é azulada. E quando tira a estica, ela fica com a pele bem fina, como que uma pequena borracha azulada. E olhando de longe, não tem beleza nenhuma. Não há nenhum espetáculo na pele desse animal. Até porque ela não pega tintura. Ele é simplesmente secado ao sol. E ele fica tenaz, fino. Servia apenas para fazer sandálias ou coisas parecidas. E Deus diz: une essas peles e faz uma cobertura e coloca sobre todas as outras três. Quem olhar de longe, de fora, não vai ver beleza nenhuma. Só vai ver uma pele escura e feia. Que ideia de Deus, não é não? Perceba como isso se aplica. A primeira cobertura, como vos ensinei que as tábuas como um todo representam a igreja, eu e você unido um ao outro, eu queria que você una-se a quem está pertinho de você e coloque o seu bracinho sobre o ombro dele e diga para essa pessoa assim, diga: a primeira cobertura significa o meu espírito renovado pelo Espírito de Deus, que testifica de que agora sou filho dele. A primeira cobertura me faz lembrar o céu, me faz lembrar o tempo todo a cobertura do reino dos céus. Me testifica que agora eu estou coberto primariamente pelas coisas do eterno. É o meu espírito alimentado diariamente pelas coisas de Deus, conectados a Ele. É por isso que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, verso 16, dizendo que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito e afirma a mim mesmo que eu sou filho dele, de tal maneira que eu posso chamá-lo de paizinho. Abba, pai. Aí vem ele e diz: faz uma segunda cobertura, já que teu espírito está em conexão com o céu. Faz uma segunda cobertura, Moisés, mas esta de pele de cabra. Diga para quem está pertinho de você de novo: a pele de cabra significa que a minha natureza pecaminosa sempre vai estar lá, mas mortificada pelo sangue de Jesus, da terceira pele. Está dizendo, Deus está dizendo: você, ao me aceitar, não se tornou um beato. Você não foi completamente beatificado de tal maneira que agora você tem uma auréola sobre a sua cabeça. Deus está dizendo: fazei morrer a vossa velha natureza. Paulo está dizendo: crucifica todo dia a carne com as suas paixões. É Deus fazendo nos lembrar de que o pecado, a velha natureza, ainda está aqui, mas que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado todos os dias. Por isso a terceira vem sobre esta. Então agora eu tenho o meu espírito santificado. Eu tenho a minha carne, aliás, a minha alma, que é o centro das emoções, onde nasce o desejo pecaminoso. Mas agora, julgado pelo Cristo, pelas cadeias de bronze que estão ali fixas. Então vem a terceira cobertura, tingida de vermelho. Então agora, com sua mãozinha ligada ao ombro do seu irmão, como igreja, como as tábuas ligadas uma à outra, diga para essa pessoa assim: e o sangue de Jesus Cristo
sem dúvida, nos purifica de todo o pecado. Que lindo, né? É interessante, Edinho, que essa cobertura vermelha, sob a minha concepção humana e falha, deveria ser a última. Porque se a primeira significa o meu espírito conectado com o Espírito de Deus, lembrando a natureza celestial, e a segunda tipifica a minha natureza pecaminosa, julgada pelo pecado e justificada pelo Cristo através do seu sangue, então eu percebo que a terceira cobertura é a representatividade do sangue de Jesus nos cobrindo, cobrindo minha alma e cobrindo meu espírito. Mas tem a quarta, que é uma cobertura feia, que não tem beleza, que está por último. Então eu imagino que essa cobertura deveria estar embaixo e a cobertura vermelha por cima, porque se essa cobertura por último representar a minha carne, sem aparência, feia, então eu deveria estar coberto pelo sangue de Jesus por cima. Mas por que a última cobertura é essa de pele de animal marinho e está por último? Justamente para demonstrar que não tem aparência nenhuma, na perspectiva de Deus nos ensinar que a beleza de um homem e de uma mulher não está naquilo que ela se produz, não está na beleza do seu corpo, não está na estética, não está na maquiagem, não está no cabelo, não está no vestido. Que a beleza não é aquilo que se vê por fora, que a verdadeira beleza é aquilo que nasce de dentro. Nasce de dentro, mas é percebido por todos aqueles que estão por fora. Pode não ter um estereótipo legal, mas o que importa é o estereótipo. O que precisa estar limpo é por dentro. E o problema dessa nação é que se cuida muito do que está por fora, mas o que está por dentro é que é estragado. Jesus já havia dito isso. Certo dia ele disse: vocês estão mais ou menos como um sepulcro caiado. Vocês são bonitão por fora, cheio de mármore, cheio de brilho, cheio de coisa, mas tem um cadáver aí dentro, apodrecidos aí dentro. Então se tem uma coisa que a gente tem que cuidar, não é propriamente aquilo que a gente apresenta por fora, mas é aquilo que nasce de dentro. Até porque a santidade de Deus não começa pelo meu cabelo, nem por aquilo que eu visto. A santidade de Deus começa pelo meu espírito e resulta do lado de fora. Por isso eu posso ter uma roupa toda recatada, mas ter o meu coração deturpado. Agora, se eu tiver um coração cheio de Deus, com certeza eu vou ter uma roupa recadada que glorifique o nome do Senhor. Mas se o meu coração não estiver cheio de Deus, então não vou ter pudor algum em mostrar a minha beleza, que de fato vai arrasar. Os pneus salientes, abençoados, e que o Senhor me disse que é pura confiança. Afinal de contas a Bíblia diz que a alma que confia no Senhor engordará. Pura confiança. Desde que eu cheguei aqui, a minha confiança cresceu 5 quilos. Estou cheio de fé, abundante. Só espero que não cresça mais a minha fé, senão, enfim. Mas a ideia de Deus é nos ensinar, com essa última pele, que a humildade deve ser a primeira e mais importante vestimenta de todo o nosso ser. Nada fazer para mostrar aos outros, nada fazer para ostentar aos outros, nada vestir para mostrar aos outros. Não sou contra, e ninguém é contra, e nem a palavra é contra, de você ter os melhores vestidos, as melhores calças, as melhores roupas, as melhores casas, nada disso. Mas ela passa a condenar-me quando eu faço isso para humilhar os outros, para mostrar para os outros que eu tenho e ele não tem. Então isso passa a ser um pecado. E diante disso, eu já estou longe do Santo dos Santos. Se o meu coração se encher disso, do momento em que eu comprar uma bicicleta para humilhar o meu irmão que não tem bicicleta,
então eu já perdi toda a conexão com o eterno. Você pode andar com as melhores roupas do mundo, mas o seu coração pode ser o coração mais humilde do mundo. E diante disso, o seu exterior não vai transmitir a sua soberba. O que Deus está dizendo é: quando olharem para o tabernáculo, não vão dar nada por ele, mas quando chegarem dentro, quando sentirem a comunhão, vão ver que o céu faz parte dele. A ideia de Deus é fazer com que a igreja, ao olharem para nós, possam não dar muito calibre para nós. Já aconteceu alguma vez de você se deparar com um crente, ou com uma igreja, ou com um obreiro, ou com um pastor, e você olhar para ele e dizer: ih, daí não sai nada. Mas quando o cara começou a te falar, você caiu o queixo? Pergunta para quem está do seu lado: já aconteceu isso aí alguma vez? É humilhante, não é? É Deus te dizendo: para de olhar, meu filho. Você está olhando só a cobertura feia, você não está vendo o que tem bonito dentro. A ideia de Deus é completamente diferente da nossa. Ele constrói o seu conceito completamente o oposto de nós. Na verdade, é aqui que eu começo o quarto nível, que na próxima semana nós vamos conversar sobre ele de maneira muito abundante. Nós iremos aprender qual é o tipo de louvor que Deus aceita, qual é o tipo de adoração que Ele está de olho. Nós vamos entender, com essas coberturas todas, como podemos ser acessível a Ele, que as nossas performances e peripécias não provocam Deus, mas que o coração completamente desprovido de orgulho, completamente humilde, esse sim atrai o eterno. Deus quer muito mais que a gente compreenda que não é aquilo que é aparente, mas é aquilo que está escondido. Deus não trabalha pelo holofote, Deus trabalha pela fumaça. É interessante que tudo que Deus quer é que a gente seja parecido com Ele. Ele disse a Moisés: Moisés, para você chegar no Santo dos Santos, você vai ter que, no mínimo, seguir os meus passos. Olha os passos de Deus. Eu concluo aqui. Êxodo capítulo 19. Deus diz: Israel, eu vou me mostrar para vocês. Vocês vão me conhecer como eu sou. Vocês vão ver a minha glória. Aí Deus desce, literalmente desce. Ezequiel diz, Toninho, que ele desceu. É lindo isso. Que ele desceu montado num carro que tinha 4 rodas. Só que essas rodas, eu vou mostrar isso para você lá na frente. Só estou fazendo um prelúdio para você. Essas rodas, para qualquer direção que você olhava, elas estavam rodando. Essas rodas rodavam para cá, rodavam para cá, rodavam para cá e rodavam para cá. E saía fogo delas. E no meio do fogo saía sons de louvores. E em volta dessas rodas estavam 4 seres viventes, com 6 asas cada um, voando em volta dele, que são os querubins. Ele desceu sobre o Monte Sinai, desse jeito aí. Mas para ele descer desse jeito, Israel o vê, sabe o que Deus fez? Ele fez com que as pedras se derretessem. E subiu uma grande cortina de fumaça preta. A Bíblia chama de clangor de fumo. Isto é, preto, completamente preto, como um saco de silício. E ele desceu no meio dessa fumaça escura, de modo que só aparecia o brilho dele. Então Deus está dizendo a Moisés: Moisés, aprende comigo. Eu sou o dono de toda a glória e de toda a riqueza. E mesmo eu, sendo Senhor de tudo isso, não quero me aparecer para ninguém. Eu me escondo atrás da nuvem. Agora você quer entrar em minha presença, Moisés? Ele diz: eu quero, Senhor. Então o Santo dos Santos está aqui. Eu vou te dar uma peça, Moisés, e nós vamos falar sobre isso também, que se chama propiciatório. Aliás, altar de incenso. E sobre o altar de incenso vai ter uma pequena pecinha que se parece propiciatório. Então você vai tirar, Moisés, brasas acesas dali.
e vai colocar dentro de um incensário de ouro que eu vou mandar você fazer. E você vai colocar a sua mão com o incensário de ouro dentro do véu. E você vai ficar balançando esse incensário desde manhã até a tarde, tá bom, Moisés? Para sair a fumaça dele. E você vai ficar observando, Moisés. O dia inteiro você fica balançando ali, saindo fumaça. Quando você olhar para dentro do Santo dos Santos, Moisés, e tudo que você vê é fumaça, então você pode entrar. Por quê, Deus? Para que você não morra, porque eu vou ficar escondido atrás da fumaça. O que Deus quer ensinar? Você quer louvá-lo? Você quer adorá-lo? Esconde atrás da fumaça. Não precisa aparecer para ninguém. Não precisa cantar mais alto para os outros te ver. Não precisa tocar trombeta para os outros aplaudir você. No Santo dos Santos, nós não somos importantes. Ele é importante. Deus está dizendo: filhos, vocês têm que perceber que quando as pessoas olharem para vocês, não pode dar nada de valor, porque o valor fica escondido. Quem gosta de mostrar os ouros são os funkeiros da ostentação. Aquelas correntonas gigantonas, com a medalhão, com esse relógio que o cara anda até penso, de tão pesado que é o relógio, não é não? Mas no reino de Deus, quanto mais você tiver, mais escondido você vai querer ficar. Quanto mais cheio da glória você tiver, menos desejo de aparecer você vai ter. Por quê? Fique em pé. João Batista explica isso. Por que, João? Porque que ele cresça e que eu diminua. Eu termino esse momento te mostrando um detalhe. Certo dia, Jesus disse aos discípulos: vem comigo aqui, eu vou mostrar minha intimidade. Sobe comigo no monte, vou mostrar o meu relacionamento com meu Pai. E subiram lá, Pedro, Tiago e o João, a convite de Jesus. E chegaram naquele lugar. Jesus disse: vocês vão ter uma experiência extraordinária aqui. Então o céu se abriu, e um brilho começou a descer do céu, e uma nuvem desceu sobre o monte. Então desceram no meio da nuvem dois homens, Moisés e Elias. Que coisa, né? Moisés e Elias descem, e Jesus começa a conversar com eles. Bateram um longo papo, colocaram em dia toda a conversa, e eles instruíram Jesus. Eu imagino Moisés instruindo Jesus: Jesus, eu sacrifiquei muito animal lá, mas você vai ser o próximo sacrifício. O sangue de touro e de bodes não pôde limpar os pecados deles, mas o seu sangue vai limpar de uma vez por todas. Então, aquela glória toda, aí os discípulos, admirados com tudo aquilo, foram lá e falaram assim: Jesus, quão maravilhoso é esse lugar. Até aqui tudo bem. Mas eles disseram: Senhor, vamos fazer um negócio. Quer que a gente faz 3 tendas aí? Uma para Moisés, uma para Elias e outra para ti. E nós fica aqui junto com eles aí nessa glória toda. Nessa mesma hora, o céu se abriu de novo. Aí o pai bradou lá de cima e disse assim: ei, Moisés e Elias não é importante. Esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. E a Bíblia diz: então abriram os olhos e viram unicamente a Jesus. Não importa mais ninguém, só importa Jesus. Ninguém merece louvor, só Jesus merece. Ninguém merece o teu aplauso, só Jesus merece. Ninguém merece a tua glorificação, só Jesus merece. É hora de nós nos escondermos, entrar no quarto, fechar a porta, e o Pai que te vê em secreto
em secreto te recompensará. É hora de viver o Evangelho, literalmente, em secreto. Eu queria que você inclinasse sua cabecinha, fechasse seus olhinhos, por favor. Paizinho querido, nós estamos entendendo que o caminho do Santo dos Santos não é apenas composto de uma canção. Também não é simplesmente por meio de uma fala, de um gesto qualquer, ou qualquer atitude que a gente tenha no domingo, na perspectiva de que podemos entrar no Santo dos Santos e desfrutar da tua intimidade. Nós estamos entendendo, Senhor, que é mais do que isso, que é preciso mais do que isso. Então, meu Pai, se podemos entrar no quarto nível, eu quero te pedir agora que nos ensine a ser igreja de verdade, que possamos compreender que o quarto nível depende daquilo que consideramos ser um ao outro, que podemos alcançar o seu coração, Pai, mas não podemos pular essa etapa. Então nos ensina, Senhor, a nos esconder de nós mesmos. Nós queremos sim, Pai, ser como o tabernáculo, cobertos por essa atmosfera do céu, onde em qualquer momento que nós olharmos, possamos se lembrar do céu. Todas as vezes que dobrarmos os nossos joelhos, nossa conexão contigo, nos fazer lembrar de que agora estamos debaixo do céu. Mas também entender, Senhor, de que dentro de mim habita uma natureza pecaminosa e que eu devo crucificá-la todos os dias debaixo da cruz de Jesus, para que o sangue de Jesus me lave de todo o pecado, Senhor, de toda imundícia, de que eu não fique um dia só sem reconhecer de que eu tenho que mortificar essa velha natureza, mortificar o meu temperamento mau, mortificar as minhas atitudes erradas, mortificar os meus desejos, mortificar, Senhor, os pecados que aparentemente não eram tão perigosos, vigiar, Senhor, porque as provas e tentações virão e a minha natureza pecaminosa vai querer tê-las. Então eu preciso da terceira cobertura, Senhor, do teu sangue precioso. Nos cobre com teu sangue, nos cobre com teu sangue. Nos cobre, Senhor, que a cobertura do sangue de Jesus não apenas nos limpe dos nossos pecados, Senhor, mas nos proteja dos ataques do diabo, porque fomos livres pelo teu sangue derramado e não podemos mais voltar à velha prática, Senhor. Que a cruz do Cristo não venha ser de novo para nós necessário crucificá-lo outra vez, como diz a tua palavra, mas que possamos sim ser cobertos pelo sangue de Jesus, e essa cobertura do sangue nos fazer ser sem aparência por fora, Senhor, mas completamente santos por dentro. Talvez sem muita perspectiva por fora, Senhor, embora embelezados pela tua glória, mas não ostentando aquilo que somos, nem o que temos. Que a nossa humildade, Senhor, nasça de dentro do nosso ser, a partir do nosso relacionamento contigo, nos ensinando a querer se esconder, nos ensinando a querer andar atrás da nuvem, atrás da fumaça. Então nos ensine a fazer fumaça, Senhor, de que as nossas boas obras não precisam ser contadas por nós, de que as ofertas que fazemos ninguém precisa saber, de que as cestas básicas que damos, Pai, não precisamos tocar trombeta. Nos ensina a se entrar, Senhor, no secreto do nosso quarto e chorar. E se passamos o dia inteiro contigo, ninguém precisa saber, Pai. Nos ensina a viver esse evangelho segundo Jesus, esse evangelho que nos santifica, que nos faz parecidos com Ele, pois é o único caminho da intimidade, Pai.
como menor nesse lugar, eu peço perdão pelos meus pecados, Pai. Eu peço perdão pelos meus erros. Eu peço perdão por tudo aquilo que eu faço, mesmo sem querer. Peço perdão, Senhor, por pensamentos que invadem a alma, por nervosismos tão repentinos que mesmo sem querer dominam. Mas também eu peço perdão, Senhor, pela igreja, pelos teus filhos, por aqueles que não estão ouvindo essa palavra e precisam entendê-la. Eu peço perdão, Pai. Eu peço perdão, Senhor, pelos pecados ocultos, não confessados. Mas também peço perdão, Senhor, pelas pessoas dessa cidade. Usa-nos para ensinar o teu amor a eles, que eles possam ser perdoados por ti, Senhor. O perdão liberado por Jesus na cruz. Eu sei que é possível, Pai. Então nós queremos entrelaçar como igreja, pois não podemos ser igreja sem um ao outro. Assim eu quero terminar essa oração, meu Pai, te pedindo: cobre-nos com teu sangue. Cobre-nos com teu sangue. Em nome de Jesus, se você puder colocar a mãozinha sobre o ombro do seu irmão e pedir a Jesus: Jesus, cobre ele com teu sangue. Cobre ela com teu sangue. Cobre com teu sangue, cobre esse irmão, cobre com teu sangue, Senhor. Cobre essas irmãs com teu sangue, meu Pai. Cobre, que o diabo não tenha acesso a elas. Cobre essa família com teu sangue. Cobre, Senhor, esse amado, essa amada com teu sangue precioso. Oh, sangue precioso, sangue precioso. Sangue maravilhoso de Jesus, nos cobre. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Sinta o sangue de Jesus cobrindo você, purificando você, te escondendo, te escondendo. Jesus, oh Jesus, se não for pedir muito, termine esse momento abraçando o seu irmão, a sua irmã, dizendo a ele: vamos buscar intimidade, vamos mais além, vamos mais longe, vamos mais longe. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê dias melhores, dias abençoados, cheios de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.